Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Números, capítulo 30. É mais um capítulo bíblico, né? Que a Bíblia é sagrada. Números é o quarto livro da Bíblia escrito por Moisés. E esse capítulo 30 fala sobre a lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, quando você ouvir essa palavra voto na Bíblia, entenda como promessa, né? A gente faz uma promessa ao Senhor. Então aqui a Bíblia chama de voto. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se seu marido lhe o vedar, no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se o seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que o ouviu,
então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Então, resumindo este capítulo, podemos dizer que as obrigações que alguém se submeter por causa de uma promessa que fez, se é uma moça solteira, o pai dela ouviu quando ela fez a promessa, fez o voto, ouviu e se calou, então é válida a promessa que ela fez e ela terá que cumprir. Se o pai ouviu, mas anulou, vedou, não permitiu, então aquela promessa que ela fez, aquele voto, que a moça solteira fez, ela é perdoada por Deus e será anulado o voto que fez. A mesma coisa acontece com a esposa e a mesma coisa acontece com a viúva, No caso da viúva, desculpe. No caso da viúva, se no dia que a viúva ou a mulher que foi repudiada pelo seu marido, o marido a repudiou e não está mais com ela, separou-se. Mas se ela fez um voto, tanto a repudiada quanto a viúva, se ambas fizeram um voto e o marido estava vivo, no caso da viúva, ou o marido estava presente, no caso da repudiada, ele ouviu e se calou, então o voto será válido. Se no dia que ele ouviu, seja o marido da viúva, seja da repudiada, mas ele vedou, então o voto será inválido, e Deus perdoará. Ok? Então, até isso Deus pensava, E, no meu ponto de vista, esse tipo de voto, e de validação ou anulação continua valendo, porque não vejo por que a graça, Jesus, o seu sacrifício na cruz, tenha anulado esse tipo de estatuto. É um estatuto que pode ser praticado, permanece válido, porque o marido é o cabeça da mulher. Isso continua. Jesus não extinguiu esse mandamento de que a mulher deve se submeter ao seu marido, considerando ele como o seu cabeça, E ela deve se sujeitar ao seu marido conforme ela é sujeita a Jesus, Então, inclusive, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios é Novo Testamento, está lá no capítulo 5, no versículo 22, que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja, Então, assim, as mulheres devem submeter-se aos seus maridos. E o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você pode achar esses ensinamentos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, vai falar sobre as obrigações nossas em relação ao nosso Deus, em relação ao nosso cônjuge, os deveres domésticos, os deveres dos filhos em relação aos seus pais, que já está no capítulo 6 de Efésios,
Então a Bíblia, ela dá ensinamento para tudo, né? É a palavra de Deus, infalível. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.